Eu nunca desconfiei de verdade. Não porque fosse ingênua, mas porque aprendi a confiar nos pequenos rituais que constroem uma vida a dois. O café preparado do jeito que eu gostava, as mensagens rápidas durante o dia, o abraço automático quando ele chegava cansado. Para mim, aquilo era casamento, era presença, era compromisso. Durante anos, eu vivi dentro de uma rotina que parecia segura. Ele viajava muito, dizia que o trabalho exigia. Outra cidade, clientes difíceis, projetos longos. Eu reclamava da saudade. Ele prometia que, quando tudo se organizasse, as viagens diminuiriam. Sempre havia só mais esse mês. E eu acreditava. Porque o amor também cansa. E quando cansa, a gente se agarra àquilo que já construiu. Minha vida cabia inteira dentro daquele apartamento. Os móveis escolhidos juntos, as fotos espalhadas pelos cantos, as roupas dele ocupando metade do armário. Eu me sentia parte de algo estável, parte de uma história que estava apenas seguindo seu curso natural. Até o dia em que uma mensagem atravessou a minha tela como um erro que o mundo esqueceu de apagar. Um nome que eu não reconhecia, uma notificação que não era para mim. No começo, pensei que fosse engano, um número errado, um contato perdido, mas havia algo naquela frase curta que me fez parar de respirar por alguns segundos. Porque só quem conhece alguém de verdade sabe quando aquela pessoa existe em outra frase, em outra vida. Eu tentei ignorar, tentei seguir o dia normalmente, tentei me convencer de que a minha cabeça estava procurando problemas onde não existiam. Mas existe um momento silencioso em que o corpo entende antes da mente. E o meu corpo entrou em alerta. Passei a observar detalhes que antes não doíam. O horário exato em que ele sempre desligava o celular, as ligações atendidas fora da sala, as fotos que nunca me mostrava das viagens, as respostas prontas, repetidas, ensaiadas demais. De repente, tudo começou a se encaixar. E foi justamente isso que me assustou. Não a possibilidade de uma traição, mas a possibilidade de uma vida inteira que eu nunca soube que existia. Eu não estava preparada para o que encontrei. Não estava preparada para perceber que, enquanto eu acreditava ser esposa, companheira, prioridade, eu ocupava, na verdade, um espaço invisível. Um espaço que só existe quando alguém precisa escapar de uma realidade que não quer enfrentar. O mais cruel não foi descobrir outra mulher, foi descobrir outra versão dele. Uma versão que não precisava de desculpas, uma versão que tinha datas fixas, rotina definida, uma casa oficial e um lugar que nunca foi meu. Naquela noite, eu entendi que não existe dor maior do que perceber que você sempre esteve fora da própria história, mesmo achando que era protagonista. E a partir daquele instante, tudo o que eu acreditava sobre amor, lealdade e escolha começou a ruir. Porque descobrir que fui traída é devastador, mas descobrir que eu era a outra mudou completamente quem eu sou. Continue comigo nessa história. Se essa introdução já mexeu com você, não vá embora agora. Curta, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo de que cidade você está assistindo e me diga: você já desconfiou que alguém escondia uma vida inteira de você? Meu nome é Ana Lúcia. Durante 12 anos, eu acreditei viver um casamento comum, silencioso e seguro. Conheci Roberto quando eu ainda trabalhava em uma pequena loja no centro da cidade. Ele era educado, discreto, sempre bem vestido e com um jeito cuidadoso que me conquistou sem esforço. Nosso relacionamento cresceu devagar, como uma casa construída sem pressa. Eu não exigia muito, não sonhava com viagens caras nem com uma vida de luxo. Queria apenas estabilidade, respeito e um futuro simples. Roberto dizia trabalhar com manutenção industrial e prestar serviços em várias cidades. Passava alguns dias fora, às vezes uma semana inteira, mas sempre avisava antes e ligava quase todas as noites. Nossa rotina era previsível: café pela manhã, mensagens rápidas durante o dia e jantares tranquilos quando ele voltava.
Não tivemos filhos. Ele dizia que não era o momento. Eu respeitava. Durante muito tempo, ninguém desconfiou de nada. Nem minha família, nem minhas amigas, nem eu. Até a tarde em que precisei buscar um documento no celular dele. O telefone estava sobre a mesa da sala. A tela acendeu com uma notificação que não era para mim. Um nome feminino apareceu acompanhado de um coração. Eu não abri. Não por confiança, por medo. Naquela noite, Roberto chegou cansado. Jantou em silêncio. Disse que no dia seguinte viajaria cedo. Quando se deitou, virou-se para o lado oposto, como fazia sempre que estava preocupado. E eu fiquei olhando para o teto, sentindo uma angústia que não tinha nome. Antes mesmo de conhecer Roberto, eu já tinha aprendido a ser discreta com meus próprios sonhos. Cresci em uma família simples, em que estabilidade era sinônimo de silêncio e sobrevivência. Trabalhei desde cedo, paguei sozinha meus estudos técnicos e aprendi a não depender de promessas. Talvez por isso ele tenha parecido tão seguro para mim. Ele surgia sempre com a aparência de alguém que sabia exatamente onde queria chegar. Falava pouco da própria infância, desviava quando eu perguntava sobre parentes e nunca se demorava em histórias do passado. Eu interpretava isso como reserva, não como esconderijo. Nos primeiros anos, nossa casa era pequena, mas organizada com um cuidado quase ritual. Eu gostava de deixar tudo pronto antes dele chegar das viagens. Colocava a mesa, separava as roupas, organizava a mochila dele, como se esse gesto fosse uma forma silenciosa de mantê-lo comigo, mesmo quando ele partia outra vez. Ele nunca misturava trabalho com vida pessoal. Não trazia colegas em casa, não falava de chefes, não comentava nomes. Dizia apenas que o serviço exigia discrição e confiança. Eu acreditava. Sempre acreditei. Minhas amigas brincavam dizendo que eu tinha um marido de agenda misteriosa. Eu sorria e respondia que preferia um homem reservado a um homem ausente. Ironia cruel, hoje eu sei. Havia também pequenos detalhes que eu ignorava. Datas comemorativas que nunca coincidiam com folgas, feriados que ele passava fora, aniversários meus celebrados sempre em dias alternativos. Eu aceitava as adaptações como parte de um casamento adulto, realista, sem ilusões. O que eu não percebia era que minha flexibilidade era o alicerce perfeito para uma vida dupla. Enquanto eu ajustava meus horários, minhas expectativas e até minha solidão, alguém em outra cidade ocupava o espaço que eu acreditava ser exclusivamente meu. Naquele tempo, eu ainda pensava que amor era aprender a esperar. E foi assim, esperando, que construí uma história inteira em cima de uma verdade que nunca existiu. 2 dias depois, resolvi fazer algo que nunca havia feito. Entrei no computador dele. A senha era a mesma de sempre, uma data que eu acreditava ser importante para nós dois. Abri o e-mail. No meio de notas fiscais, orçamentos e mensagens de trabalho, encontrei uma confirmação de reserva de hotel. 2 pessoas, um quarto casal. O nome dele estava ali, o meu não. O outro nome era Daniela. Meu coração começou a bater de um jeito estranho, como se tivesse entendido antes de mim. Passei a observar tudo com mais atenção, horários, conversas, mudanças de humor, pequenas mentiras que antes pareciam inofensivas. Quando Roberto voltou daquela viagem, percebi algo diferente. Um perfume suave em sua camisa, um sorriso contido, quase culpado. Perguntei, fingindo naturalidade, se tinha encontrado algum colega novo no trabalho. Ele respondeu rápido demais. Disse que não, e desviou o olhar. Naquela noite, chorei em silêncio no banheiro. Ainda não havia traição comprovada, mas já existia um território dentro de mim que havia sido quebrado. Depois daquele e-mail, minha cabeça passou a funcionar como um quarto escuro, cheio de portas que eu evitava abrir. Eu tentava manter a rotina, mas tudo parecia diferente. O barulho da chave na porta, o jeito como ele colocava o celular virado para baixo sobre a mesa, as respostas curtas quando eu perguntava sobre a viagem. Comecei a sentir culpa por desconfiar.
Pensava que talvez eu tivesse criando uma história que não existia, que o cansaço e os anos de relação tinham me deixado sensível demais. Mas ainda assim, algo dentro de mim não se acalmava. Numa noite, enquanto ele tomava banho, o telefone vibrou em cima do criado mudo. O nome de Daniela apareceu novamente. Não era mais possível fingir que aquilo não existia. Não abri a mensagem, mas fiquei olhando para a tela até apagar, como se aquele nome pudesse desaparecer se eu não o encarasse. Passei a observar detalhes mínimos, a mudança de senha em um dos aplicativos, o cuidado excessivo ao sair de casa, as roupas separadas com antecedência, como se ele sempre tivesse preparado para partir. Perguntei no impulso se pensava em tirar férias comigo naquele ano. Roberto sorriu sem convicção e disse que o trabalho estava complicado, que talvez no ano seguinte. Sempre no ano seguinte. Naquela madrugada, não consegui dormir. Levantei e fui até a cozinha. Olhei para nossa casa silenciosa, para os móveis que eu mesma havia escolhido, para as fotos antigas guardadas em caixas, porque ele nunca gostou de deixá-las expostas. Foi ali que compreendi algo que me assustou mais do que a possibilidade de traição. Eu não conhecia completamente o homem com quem dividia a minha vida. A rachadura que havia surgido não estava apenas no meu casamento, estava na imagem que eu construí dele dentro de mim. E pela primeira vez, entendi que algumas verdades não se revelam de uma vez. Elas começam pequenas, quase delicadas, e só depois nos esmagam. A confirmação veio de uma forma que eu jamais imaginei. Uma semana depois, uma empresa ligou para nossa casa procurando por Roberto. A recepcionista se confundiu ao dizer que aquele número constava como contato residencial secundário, mas que o endereço principal era em outra cidade. Anotei. Passei 2 dias lutando comigo mesma. No terceiro, pedi folga no trabalho. Viajei sozinha. A cidade era maior do que a minha, mais organizada, mais moderna, um lugar que parecia oferecer tudo aquilo que nunca tivemos. Fui direto ao endereço. Era um prédio bonito, com portaria, jardim e uma fachada recém-pintada. Esperei. No fim da tarde, vi Roberto chegar, mas ele não estava sozinho. Uma mulher abriu o portão antes mesmo que ele tocasse o interfone. Eles se abraçaram com naturalidade. Um menino correu até ele e pulou em seu colo. E atrás da criança surgiu outra, uma menina pequena, segurando uma mochila. Eu senti o mundo parar. Enquanto eu esperava na calçada, tentando parecer apenas mais uma pessoa distraída com o telefone, a cidade ia se revelando ao meu redor com uma indiferença cruel. Pessoas entravam e saíam do prédio com sacolas de mercado, mochilas de crianças, conversas banais sobre o jantar. A vida seguia normal naquele lugar onde a minha estava desmoronando em silêncio. Fiquei ali por mais de 1 hora. O sol começou a baixar, alongando as sombras no chão. Cada carro que dobrava a esquina fazia meu coração disparar. Eu me perguntava, a cada minuto, se ainda dava tempo de ir embora sem ver nada, sem confirmar nada, sem destruir definitivamente a imagem que eu ainda tentava preservar. Mas eu já estava longe demais para recuar. Quando vi Roberto dobrando a rua, reconheci seu jeito de andar antes mesmo de enxergar seu rosto. Ele carregava uma sacola de padaria na mão, como fazia comigo nos domingos de manhã. O gesto era simples, doméstico, íntimo demais para ser ignorado. A mulher que abriu o portão não parecia surpresa ao vê-lo. Pelo contrário, havia naturalidade no movimento, costume no abraço, conforto no toque. Aquilo não era encontro escondido, era rotina. O menino o chamou de pai. Eu ouvi. A palavra ecoou dentro de mim com uma violência inesperada. Não foi preciso aproximação, não foi preciso ouvir mais nada. Aquela única palavra desmontou toda a versão da minha vida que eu ainda tentava sustentar. Quando a menina surgiu atrás, sorrindo, estendendo a mão para ele, senti uma vertigem forte e precisei me apoiar no poste mais próximo. Minhas pernas tremiam, meus dedos estavam gelados. Eu pensei em quantas vezes ele havia dito que não queria filhos, em quantas conversas delicadas eu engolia a própria vontade para respeitar o tempo dele.
Ali, naquela calçada, compreendi que eu não havia respeitado um tempo, eu havia respeitado uma mentira. Fiquei observando até que o portão se fechasse atrás deles. Só então percebi que eu estava chorando, sem fazer som algum, um choro seco, contido, como se até minha dor precisasse ser discreta. A cidade, que até poucas horas antes era apenas um ponto distante no mapa, agora se tornava o lugar exato onde a minha história verdadeira tinha sido escondida de mim durante anos. Esperei até que entrassem no prédio. Não gritei, não chorei, não corri. Fiquei parada por longos minutos tentando entender como 12 anos de vida podiam caber numa mentira tão organizada. Quando consegui me mover, sentei em um banco próximo. Uma senhora se aproximou para puxar conversa. Sem perceber, ela me contou tudo. Disse que Roberto era um homem dedicado, bom marido, pai presente. Falava com orgulho da esposa dele, Daniela, e dos 2 filhos. Casados havia 15 anos. 15. Eu conhecia Roberto há 12. Não era coincidência, não era sobreposição. Eu era a outra. Voltei para o hotel e passei a noite inteira acordada. Não consegui comer, não consegui ligar para ninguém. A vergonha me esmagava mais do que a dor. Eu não tinha sido apenas enganada, eu havia sido usada para sustentar uma vida dupla. Ela passou o resto daquela tarde andando pela casa como se fosse uma visitante no próprio corpo. Cada objeto parecia ter perdido o significado. O sofá onde ele se sentava ao chegar do trabalho, a xícara favorita que ele exigia para o café, o porta-retrato com uma foto antiga, cuidadosamente posicionada para parecer felicidade. Pela primeira vez, percebeu o quanto a sua vida tinha sido construída ao redor dos horários, das ausências e das desculpas de um homem que nunca foi de fato só dela. Tentou regar para Roberto 3 vezes. Em todas caiu direto na caixa postal. A 4ª tentativa foi interrompida por uma mensagem curta, quase automática. Depois falo com você. Estou resolvendo umas coisas. Umas coisas. Ela sentiu o estômago revirar ao imaginar que aquelas coisas, na verdade, eram uma outra casa, uma outra mulher, talvez filhos que nunca tinham sido mencionados. Anotou. Decidiu voltar ao computador. Abriu novamente o perfil da mulher que surgira na frente horas antes. Agora observava cada detalhe com outro olhar. O mesmo sorriso que Roberto dizia gostar. O mesmo jeito de inclinar a cabeça nas fotos. Em uma postagem antiga, encontrou um comentário dele esquecido no tempo, com um apelido que ele jurava usar só com ela. Aquilo foi como levar um empurrão por dentro. Aos poucos, a confusão começou a dar lugar a algo mais duro e mais perigoso. Clareza. Ela começou a juntar peças. Lembrou-se das viagens sempre para a mesma cidade, dos feriados em que ele nunca estava disponível, das ligações que ele atendia no corredor, baixinho, pedindo para ligar depois. Tudo fazia sentido agora. Um sentido cruel, mas definitivo. Quando a noite caiu, ela se sentou na beira da cama e encarou o próprio reflexo no espelho do guarda-roupa. Não havia mais como fingir. Ela não era a esposa ausente de um homem ocupado. Era a mulher invisível de um casamento que sempre existiu longe dali. E naquele instante, algo mudou dentro dela. Pela primeira vez desde a descoberta, não chorou. Em vez disso, tomou uma decisão silenciosa. Não aceitaria mais nenhuma explicação pela metade. No dia seguinte, ela iria atrás da verdade inteira, custasse o que custasse. Esperei Roberto voltar para nossa cidade. Quando ele entrou em casa, eu já estava sentada à mesa. Coloquei sobre ela uma foto que eu havia tirado discretamente. Ele ficou pálido. Tentou negar. Depois tentou explicar. Disse que nunca teve coragem de terminar nenhum dos 2 relacionamentos. Disse que me amava. Disse que a outra relação existia apenas por causa dos filhos. Eu o interrompi. Perguntei há quanto tempo eu era a outra. Ele não respondeu. O silêncio foi mais cruel que qualquer palavra. Eu não gritei, não precisei. Disse apenas que eu já tinha visto tudo. Ele crorou, mas não era arrependimento, era medo de perder o controle da própria mentira. Ela passou o dia inteiro sentada no sofá com o celular nas mãos, relendo cada mensagem antiga, procurando sinais que antes pareciam invisíveis.
Agora tudo ganhava outro significado. As viagens constantes, as desculpas repetidas, os fins de semana sempre interrompidos por algum imprevisto que nunca podia ser explicado direito. O que mais doía não era apenas a mentira, era a naturalidade com que ela havia sido colocada numa vida paralela, uma vida que existia apenas nos intervalos da outra. No começo da noite, criou coragem e ligou para o número que havia encontrado nos registros de ligação. O coração quase saltou quando a chamada foi atendida. Alô? A voz do outro lado era feminina, tranquila, segura. Por alguns segundos ela não conseguiu falar. A garganta travou, mas respirou fundo. Eu preciso saber se você é casada com o Roberto. O silêncio que veio depois foi pesado, denso. Quem é você? A mulher perguntou com a voz subitamente tensa. Ela fechou os olhos antes de responder. Eu sou a mulher que ele diz que ama. Do outro lado da linha, a respiração ficou audível. Não houve grito, não houve ofensa, apenas um suspiro longo, cansado. Então, é verdade, murmurou a desconhecida. Aquelas palavras atravessaram o peito dela como um golpe lento, porque naquele instante percebeu que nenhuma das duas era vilã. As duas estavam presas ao mesmo homem. Conversaram por poucos minutos, o suficiente para que a verdade finalmente tomasse forma. Sim, eles eram casados havia mais de 12 anos. Sim, tinham uma vida inteira construída em outra cidade. Sim, ele sempre dizia que precisava viajar por trabalho. Quando a ligação terminou, ela permaneceu sentada, imóvel, olhando para a parede. Não chorou. O que sentia agora era algo diferente. Era lucidez. Pela primeira vez, ela entendeu que não precisava disputar lugar nenhum. O lugar que ocupava na vida dele nunca tinha sido real. Naquela noite, decidiu que não seria mais cúmplice da própria dor. Nos dias seguintes, eu mal conseguia sair de casa. Não contei a ninguém. Sentia como se minha história fosse suja demais para ser dividida. Eu lembrava de cada viagem, cada desculpa, cada feriado passado sozinha. Lembrava de todas as vezes em que defendi Roberto quando alguém dizia que ele era distante. Descobri aos poucos que ele tinha uma vida inteira que nunca me pertenceu. Fotos, aniversários, viagens em família, comemorações. Eu era o intervalo, o espaço entre uma vida real e outra. A mulher invisível. O que mais doía não era apenas ter sido enganada, era perceber que, para ele, eu nunca fui prioridade. Fui conveniência. Ela passou o dia seguinte como se estivesse atravessando uma névoa espessa. Tudo acontecia ao redor, mas dentro dela só havia uma pergunta insistente. Como alguém consegue sustentar 2 vidas inteiras sem que nenhuma desmorone antes? Decidiu não ligar para Roberto. Não queria mais explicações ensaiadas, nem desculpas fabricadas às pressas. Precisava primeiro organizar o próprio caos. Abriu o armário e começou a separar, em silêncio, tudo o que havia construído naquele apartamento. Fotografias, roupas, pequenos objetos que representavam anos de uma história que agora descobria ser incompleta. Cada peça retirada parecia devolver um pouco da dignidade que ela havia perdido sem perceber. No fim da tarde, recebeu uma mensagem. Precisamos conversar. Era dele. Ela leu e não respondeu. Minutos depois, outra mensagem. Por favor, eu explico tudo. Explicar já não era suficiente. Quando finalmente decidiu encontrá-lo, marcou em um café neutro, longe do prédio, longe da memória confortável que ele sempre usava como cenário para controlar conversas difíceis. Roberto chegou abatido, olheiras profundas, tentando sustentar a mesma postura segura de sempre. Eu nunca quis te machucar, foi a primeira frase.
ela observou aquele homem que aprendera a amar e pela primeira vez conseguiu enxergá-lo sem romantizar nada. Mas feriu, respondeu, com a voz firme. Todos os dias. Ele tentou justificar. Disse que o casamento já não existia, disse que se sentia preso, disse que a conheceu num momento frágil. Disse tudo o que homens como ele costumam dizer quando precisam salvar a própria imagem. Ela não interrompeu, apenas ouviu. Quando ele terminou, respirou fundo. Você não me enganou porque estava confuso. Você me enganou porque era mais confortável viver duas verdades do que enfrentar uma só. Roberto abaixou a cabeça. Eu te amo. Ela sentiu um aperto breve no peito, mas respondeu sem hesitar. Não, você me usou. Naquele encontro, ela não pediu explicações, anunciou uma decisão. Eu vou embora. O silêncio que se instalou entre os dois foi definitivo. Ao sair do café, percebeu que não sentia mais medo do futuro. Pela primeira vez em muito tempo, o vazio que surgia não era abandono, era espaço. Espaço para reconstruir uma vida que finalmente seria só dela. Numa manhã silenciosa, percebi que continuar ali era aceitar o papel que ele havia me dado. Arrumei minhas roupas, separei documentos, peguei minhas economias. Deixei uma carta, não de raiva, de encerramento. Escrevi que eu não iria disputar espaço com nenhuma família, que eu merecia uma história inteira, não metades. Quando saí, não levei lembranças. Levei apenas a certeza de que não era tarde para começar de novo. Pela primeira vez em muitos anos, eu não precisava avisar para onde estava indo. Os dias seguintes foram estranhos, silenciosos, quase leves demais para quem havia acabado de desmontar a própria vida. Ela acordava sem mensagens, sem cobranças, sem a expectativa constante de um homem que sempre chegava pela metade. No primeiro dia sozinha, caminhou pelo bairro sem destino. Reparou em detalhes que antes nunca via: o barulho das crianças saindo da escola, o cheiro de pão fresco da padaria da esquina, o senhor que regava plantas na calçada como se aquele pequeno gesto sustentasse o mundo. Percebeu, com um misto de dor e alívio, que a vida continuava, mesmo quando a sua parecia ter sido interrompida por uma mentira longa demais. À noite, recebeu uma mensagem inesperada. Era da outra mulher. Obrigada por ter tido coragem de me contar. Ela ficou alguns minutos olhando para a tela. Respondeu apenas: espero que você fique bem. Não havia rivalidade naquele gesto, havia reconhecimento. Duas mulheres atravessadas pela mesma história, finalmente livres do mesmo homem. No dia seguinte, pediu demissão do trabalho remoto que havia aceitado por causa das constantes ausências de Roberto. A decisão parecia pequena, mas simbolizava algo muito maior. Ela não precisava mais moldar a própria rotina em função de uma vida que nunca fora totalmente sua. Começou a procurar um novo apartamento, menor, mais simples, perto do centro. Queria recomeçar sem luxo, sem promessas grandiosas, sem esconderijos emocionais. Enquanto organizava caixas, encontrou uma carta antiga que havia escrito para si mesma anos antes, quando ainda acreditava que amor era espera. Leu em silêncio e chorou. Não de saudade, de libertação. Naquele instante, compreendeu que não havia perdido um marido, havia recuperado a própria identidade. E mesmo sem saber exatamente como seria o amanhã, tinha certeza de uma coisa: nunca mais aceitaria ser o capítulo escondido da história de ninguém. Meses depois eu já vivia em outro bairro, outro trabalho, outra rotina.
Aos poucos, contei minha história para pessoas que aprenderam a me olhar sem julgamento. Descobri que eu não era fraca, fui enganada por alguém que construiu uma mentira profissional. Recebi uma mensagem de Roberto uma única vez. Pedia perdão. Não respondi. Algumas histórias não merecem continuação. Hoje, quando penso naquela mulher que esperava sozinha enquanto outra família jantava com o homem que eu chamava de marido, sinto compaixão, não vergonha. Eu sobrevivi à versão que me fizeram acreditar que eu era, e construí sozinha a mulher que finalmente escolheu existir por inteiro. Meses depois eu ainda me surpreendo com a forma como a vida consegue se reorganizar quando a gente finalmente escolhe não viver mais à margem da própria história. O silêncio do meu novo apartamento já não me assusta. No começo ele parecia vazio demais. Hoje ele soa como descanso, como espaço, como liberdade. Eu precisei reaprender coisas simples, voltar a escolher o que assistir, onde ir, quando dormir, sem depender da agenda de alguém que nunca esteve inteiro comigo. Precisei reaprender a confiar no próprio julgamento, principalmente em mim. Por muito tempo, achei que tivesse perdido anos da minha vida. Hoje, entendo que não perdi. Eu sobrevivi a eles. Aos poucos, reconstruí minha rotina. Mudei de trabalho, mudei de bairro, mudei a forma como me olho no espelho. Não com orgulho forçado, nem com discursos prontos sobre superação, mas com honestidade. Eu fui enganada. Eu fui manipulada. Eu fui colocada num lugar que nunca me pertenceu. E mesmo assim, eu saí. Não precisei provar nada para ele, não precisei enfrentar a outra mulher, não precisei disputar um amor que só existia porque alguém sustentava duas mentiras ao mesmo tempo. A maior virada da minha vida não foi descobrir a verdade, foi escolher não permanecer nela. Hoje, quando lembro de tudo, não sinto mais raiva, sinto lucidez. E lucidez é uma forma muito poderosa de liberdade. Se existe algo que essa história me ensinou, é que ninguém merece viver como opção, como esconderijo, como plano alternativo. Eu não era a esposa, mas também não sou mais a outra. Sou a única responsável pela minha própria história agora. E isso, finalmente, é suficiente. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Me conta, você já teve que recomeçar depois de descobrir uma verdade que mudou tudo?